E falando sobre os Estados Unidos, já que estamos aqui com a Mariana Sanches, os Estados Unidos entraram em primeiro shutdown desde 2019, né? Depois de um impasse muito forte entre o presidente Donald Trump, democratas, sobre o orçamento americano. Com isso, os serviços não essenciais do governo ficam suspensos, com impacto que atravessa os Estados Unidos, né? Isso há também aí muita análise do quanto isso pode ser prejudicial para o mundo todo. O apagão vai paralisar o trabalho em departamentos e agências federais, centenas de milhares de funcionários governamentais afetados. Donald Trump prometeu uma resposta como retaliação. Ele ameaça demitir parte dos 750 mil funcionários federais. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue falando sobre isso, inclusive ouvindo Donald Trump, quando ele faz a ameaça direta àqueles que aderirem. Vamos lá, vamos ouvir então Donald Trump. We don't want it to shut down because we have the greatest period of time ever. I told you we have $17 trillion being invested, so the last person that wants it shut down is us. Now, with that being said, we can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them, like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. A mais longa paralisação do governo da história nos Estados Unidos se estendeu por 35 dias entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, que foi durante o primeiro mandato de Trump. Na época, o impasse foi sobre segurança na fronteira. Há aí uma situação muito grave. Eu queria muito ouvir a Mariana. Nesse momento, como é que está a situação nos Estados Unidos? Como é que está o shutdown? Realmente começou, não começou? O que está sendo já afetado, Mari? Começou sim, Fabiola. Já está em vigor desde a meia-noite e a verdade é que em Washington a gente percebe muito claramente que simplesmente a cidade está mais vazia, não há a movimentação típica das manhãs, porque boa parte dos funcionários federais deixaram de trabalhar. Tudo o que não é considerado essencial vai parar. Os funcionários ficam sem receber e por isso saem numa espécie de licença e não remunerada até que esse impasse legislativo seja corrigido, seja solucionado. Portanto, de fato, o que está acontecendo agora é que boa parte do governo americano está parado, está paralisado. Não vai haver, por exemplo, o relatório de desemprego que era esperado para a semana que vem. Uma série de coisas que deveriam estar funcionando não estão acontecendo, inclusive na diplomacia, viu, Fabiola? Recebi agora há pouco uma mensagem de que o Centro para a Imprensa Estrangeira aí da diplomacia está fechado, até segunda ordem, quer dizer, silêncio no rádio, né? Quando a gente mais precisa ouvir deles, ninguém está trabalhando porque não tem salário, né? Essa é a situação. E aí, no dia a dia das pessoas, tem um impacto dos funcionários, né? E no dia a dia das pessoas, né, Mari? E aí, qual é a repercussão disso para o governo americano, né? Que impacto isso pode ter politicamente para Donald Trump? Porque toda medida que é anunciada pelo Trump, todas as coisas que ele fala, o que ele faz, né? Todo mundo fala, mas agora então a população americana se volta contra ele, o impacto político, né, da imagem de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu queria saber, nesse caso, o shutdown, né, que impacto isso tem no país como um todo e o quanto isso pode afetar politicamente Donald Trump, o quanto isso pode prejudicá-lo. A gente está voltando para quem está conosco na TV e aí você fala aí para todo mundo junto e misturado. Já voltamos. A gente está ouvindo a Mariana Sanches, que está falando conosco diretamente de Washington, falando sobre o início do shutdown, o impacto disso no dia a dia das pessoas e o impacto político disso a Donald Trump. Fabiola, eu acho que dá pra gente fazer uma analogia do shutdown com a nossa CPI, digamos assim. As pessoas sabem como o shutdown começa e não sabem como ele termina. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nunca se sabe em quem recairá o custo político da paralisação de atividades do governo federal americano, né? Os Estados Unidos têm essa particularidade, embora o orçamento, né, que era aquela Big Beautiful Bill, tenha sido aprovado já há alguns meses, a execução desse orçamento também depende de aprovação no Congresso. E para isso,
os republicanos precisariam de 60 votos no Senado e eles só contam com 53. Portanto, eles precisariam de 7 democratas aí para aprovar esse orçamento e seguir com o governo funcionando normalmente. Lá atrás, em março, os democratas toparam financiar o governo Trump. E o cálculo deles era o seguinte: a gente sabe que esse é um governo que quer destruir o Estado. A gente quer preservar o Estado, então vamos mantê-lo funcionando. Agora, o cálculo mudou. Por quê? Porque com a Big Beautiful Bill, a lei orçamentária do Trump, ele cortou uma série de insumos sociais, especialmente para a saúde, com a qual os democratas não concordam. Enfim, eles querem ver a reversão disso, né? Especialmente ali para tratamento de saúde da classe média baixa, enfim, via Medicare, Medicaid, né? Que são programas aí de financiamento federal dessa saúde. A gente lembra que não existe sistema público de saúde nos Estados Unidos, né? Mas existe esse tipo de financiamento que o Trump cortou. E agora, então, os democratas tentam forçar o Trump, na prática, a reverter esse corte, dizendo: se você reverter o corte e garantir esse Medicaid para essa classe mais baixa, quer dizer, esse financiamento federal da saúde, a gente aprova suas contas. O Trump está dizendo: não vou, e digo mais, vou inclusive cortar mais coisa aqui do Estado, vou tirar mais financiamento internacional de humanitário, vou cortar ainda mais onde vocês acham fundamental, no Departamento de Educação, no Departamento... Então é uma queda de braço, Fabiola, que não tem um fim óbvio e que tende a custar caro para os dois lados. Obrigado por nos acompanhar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo informação de qualidade, apoie o canal com qualquer valor através do QR Code. Não esqueça, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Isso faz toda a diferença. E o melhor, torne-se membro assinante do canal. Por apenas R$ 15,99 por mês, você tem acesso exclusivo às notícias mais recentes da atualidade e ainda fortalece o nosso trabalho. Assine agora e fique sempre um passo à frente, recebendo informação antes de todo mundo. Contamos com você!